Olá, tudo bem com vocês? Bom, agora vamos dar início à quarta aula deste módulo, que é sobre CMV, custo da mercadoria vendida. Como medir e controlar. Já me apresentei, vocês já me conhecem bem, então vamos seguir. O objetivo desta aula é compreender o conceito de custo de mercadoria vendida, CMV, sua importância como indicador de desempenho econômico nas unidades de alimentação e nutrição e como a sua análise contribui para o planejamento financeiro, controle de desperdícios e tomada de decisões estratégicas na gestão de custos operacionais. Então, o CMV, custo de mercadoria vendida, ele corresponde ao cálculo de todas as despesas relacionadas aos insumos utilizados na operação do restaurante, da cozinha industrial. Por meio deste cálculo, é possível acompanhar o lucro real do estabelecimento e monitorar as variações dos custos a longo prazo, tá? Com o CMV, como o CMV é uma variável diretamente ligada ao volume de vendas, quanto maior o número de vendas, maiores serão as compras de insumos e, consequentemente, os custos relacionados. Para quem está iniciando, né, um negócio, é fundamental entender que existem quatro tipos de CMV, que é o CMV unitário, o global, o teórico e o real. Então, quando nós falamos sobre CMV unitário, é o custo da mercadoria vendida para cada unidade de produto. Exemplo, porção, prato. Esse CMV, ele é calculado dividindo o custo total dos ingredientes utilizados para preparar uma porção pelo número de porções, certo? Ele ajuda a determinar o preço de venda, de lucro de cada item do cardápio. Quando nós falamos sobre CMV global, refere-se ao custo total das mercadorias vendidas em um determinado período. Pode ser mensal, trimestral, para toda a operação da UAM. O cálculo dele soma todos os custos dos ingredientes utilizados durante o período e divide pelo total de vendas realizadas. Ele permite uma visão geral da eficiência da gestão de custos na UAM e é fundamental para análises financeiras. O CMV teórico é o custo ideal que deveria ser gasto com as mercadorias vendidas, considerando que não há desperdícios ou perdas. Baseia-se na quantidade ideal de ingredientes necessárias para produzir um determinado volume de vendas, multiplicando pelo custo unitário dos ingredientes. Ele serve como referência para avaliar a eficiência do uso dos insumos e identificar possíveis desperdícios ou desvios. E por último, o CMV real, que ele refere-se ao custo efetivo das mercadorias vendidas. Considerando todas as perdas, desperdícios, variações no uso de insumo, o cálculo dele é calculado com base nos custos reais dos ingredientes utilizados durante um período específico. Ele ajuda a entender a real situação financeira da UAM e a identificar áreas aonde as melhorias podem ser feitas. Então, se eu faço uma comparação entre o CMV teórico e o CMV real, eu consigo visualizar ali aonde eu preciso melhorar, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Esses indicadores ajudam a avaliar o consumo de produtos e matérias, onde o CMV é dividido pela receita, onde o consumo de matéria-prima é igual a estoque mais compras menos o estoque final. O CMV, pessoal, ele é calculado para determinado período, como eu já disse agora, né, há pouco. Os parâmetros de referência do CMV
variam conforme o tipo de restaurante. Por exemplo, em restaurantes comerciais é recomendada a separação do cálculo entre alimentos e bebidas, certo? Agora eu trago uma referência, né, bibliográfica, segundo Fonseca 2014, a classificação geral para alimentos, gêneros alimentícios deve ser observada para melhor controle e análise. Então, quando eu tenho um CMV, um custo de mercadoria vendida, um custo de alimentos de 20%, o meu CMV está abaixo. De 25% a 30%, médio. E acima de 30%, eu tenho um CMV alto. Nós sabemos que nós não podemos levar isso a ferro e fogo, até porque nos últimos anos, né, nós tivemos aí uma alta muito grande na inflação e isso tem variado bastante, certo? Esses últimos anos foram períodos assim de altas significativas, buscando, né, pesquisando assim, buscando matérias sobre o assunto. Eu li que em 2024, por exemplo, a alta média dos alimentos superou a inflação geral, como frutas, hortaliças. E aí, gente, nos últimos meses, segundo fontes seguras, a inflação dos alimentos chegou a quase 50%. Então, imaginem comigo, é, como que a gente vai cobrar um CMV de 30%, sendo que nós tivemos um aumento gigantesco? E aí entra em outra situação, que é o quê? Tem o empresário que fechou um contrato com o custo alimentar ok, e ele não consegue manter, ele está sangrando, ele está com morrendo de fato. Por quê? Porque ele não esperava essa alta. E aí, como que a gente faz? Então, assim, quando a gente fala em uma inflação de quase 50%, 55% nos alimentos, é algo muito alto. Eu acho importante trazer isso para vocês. O custo de mão de obra, junto com o CMV, representa uma das maiores despesas de um restaurante ou unidade de alimentação e nutrição, a UAN. O percentual do custo de mão de obra pode ser calculado em relação à receita gerada pela UAN, permitindo avaliar de forma precisa o impacto desses gastos na gestão financeira do serviço. Tá? Como que a gente vai calcular o custo da mão de obra, né? Abaixo eu coloquei um quadro ilustrativo para vocês. A gente vai ter o que ali? Mão de obra, custo com a folha de pagamento dividido pela receita, certo? A avaliação dos custos primários em yuan para avaliar os custos primários da produção, que englobam mão de obra, matéria-prima, utiliza-se o índice denominado Prime Cost, conforme o quadro que eu vou mostrar para vocês. Esse índice ele é composto por dois elementos: um componente fixo, referente à mão de obra, e um componente variável, referente à matéria-prima. O valor percentual, né, deste elemento pode variar conforme o volume de vendas. Então, como que eu vou calcular? Vai ser o custo da matéria-prima, o CMV, mais o custo da mão de obra dividido pela receita. E aqui a gente tem algumas referências, que são referências bibliográficas mesmo. Neste caso, de 45% a 60%, eu tenho um custo baixo, de 50% a 60% médio, e acima de 60% é um custo alto. Então, nesta aula, neste material, nós falamos sobre os conceitos fundamentais para o controle eficiente dos custos em unidade de alimentação e nutrição, destacando a importância do CMV, do custo da mão de obra e deste índice. E entender e monitorar indicadores permite uma gestão financeira mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade, a lucratividade das operações. Lembre-se, o sucesso da gestão estratégica e de custos depende da análise contínua, da comunicação clara com a equipe e da tomada de decisões baseadas em dados e fatos confiáveis. Para facilitar a aplicação prática dos conceitos apresentados, irei disponibilizar uma planilha exclusiva para vocês, que vai estar em anexo dentro da área do aluno,
contendo ferramentas para o cálculo e acompanhamento dos principais custos da UAM. Obrigada e nós nos vemos na próxima aula.